a sua Bíblia, abra ela aí com a gente, com o pastor Gilberto, e vamos receber uma palavra de Deus para o nosso coração agora, nesta manhã, nesse domingo de Páscoa. Bom dia, meus queridos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Louvado seja Deus por esse domingo de Páscoa. Louvado seja Deus pela alegria que há no nosso coração por saber que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. E Deus colocou no meu coração um texto para meditar com vocês nesta manhã, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Eu queria que você acompanhasse com muita atenção essa leitura, porque esse texto que o apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tem muito a nos dizer nesse domingo tão especial, domingo de Páscoa. Diz assim o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Até o verso de número 21. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento atípico, uma Páscoa atípica, porque todos nós estamos confinados em nossas casas. Mas eu quero nesta manhã trazer para vocês uma palavra de esperança, uma palavra de ressurreição. Nesta Páscoa nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto, que ressuscitou, para que nós pudéssemos ser salvos, regenerados, santificados, justificados, aceitos por Deus e, enfim, glorificados. A Páscoa, ela tem um significado lindo, tanto no Velho como no Novo Testamento. Se nós olharmos para o Velho Testamento, para a Velha Aliança, o povo de Israel ficou 430 anos escravizados pelos egípcios. E Deus trouxe juízo através de 10 pragas sob a liderança de Moisés. E antes da 10ª praga, foi realizada uma refeição muito significativa, que era uma refeição que seria um banquete de libertação para que eles pudessem ser conduzidos até a terra prometida. E nessa refeição haviam 3 elementos básicos. Haviam ervas amargas. No banquete da liberdade havia ervas amargas, era um tipo de alface selvagem. E essas ervas, uma vez comidas nessa ocasião, serviriam como memorial para gerações vindouras, para que eles se lembrassem dos 430 anos de dor, de sofrimento. A dor da escravidão foi algo que marcou muito o coração dos hebreus. E essa dor da escravidão, vista nas ervas amargas, ela não podia ser entendida diante da doçura dos chocolates que nós temos hoje. Aquela refeição, ela tinha um significado importante. E diz a palavra de Deus em Gálatas 5:1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. As ervas amargas é para eles lembrarem de todo o peso de
escravidão que eles passaram. E quando nós proclamamos e celebramos Jesus como a nossa Páscoa, como o nosso Cordeiro Pascual, nós podemos também nos lembrar da dor e do sofrimento que o pecado trouxe para nós quando nós não conhecíamos Jesus. Em Cristo Jesus nós somos libertos do poder do pecado. Não precisamos mais andar como escravos do pecado. O primeiro elemento, portanto, foram ervas amargas. Depois foram pães asmos, pães sem fermento. Tanto é que neste contexto foi estabelecida a festa dos pães asmos. Eles tinham que comer aquele pão sem fermento com pressa, porque Deus estava trazendo juízo sobre todo o Egito. Em Êxodo 12, capítulo 15, o texto diz: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. É interessante porque o fermento, ele era símbolo de corrupção, e se alguém o comesse, seria eliminado de Israel. Ou seja, em qualquer sacrifício oferecido para Deus no Velho Testamento não poderia haver a presença do fermento. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 5:7, falando sobre o fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o culto que nós oferecemos para Deus deve ser um culto sem hipocrisia, sem falsidade. Não pode ser uma fraude, tem que ser algo verdadeiro. Essa Páscoa, ela não pode ser apenas vista e celebrada pensando em ovos de chocolate, mas acima de tudo pensando no seu verdadeiro significado, do qual nós vemos aqui que Deus quer nos dar uma espiritualidade sadia, onde nós olhemos firmemente para Jesus. E o terceiro componente dessa refeição da liberdade, o prato principal, era um cordeiro novo, um cordeiro sem defeito. Êxodo 12:5 diz que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, depois de tudo preparado, eles teriam que comê-lo à noite, às pressas, acompanhado do pão sem fermento e das ervas amargas. Quais eram as exigências em relação a esse cordeiro, que tipificam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Primeiramente, esse cordeiro não podia ter nenhum defeito. Ele tinha que ser macho de 1 ano, novinho. Jesus foi perfeito. Jesus, quando se entregou na cruz, era novo. Ele foi Deus, ele foi homem, ele é Deus. Diz o texto de 1 Pedro que nós lemos no início, verso 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, destrutíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus foi esse cordeiro, ele não tinha defeito nenhum, era puro, sem defeito, sem mácula. Também uma outra característica do cordeiro, ele tinha que ser separado para o sacrifício 4 dias antes. E a mesma coisa aconteceu com Jesus quando ele entrou em Jerusalém no dia da separação do cordeiro e morreu no mesmo dia do sacrifício. Também este cordeiro precisava ser imolado pela congregação inteira, antes do momento crucial onde ele seria comido por todas as famílias. Da mesma forma, Jesus foi sacrificado pelos líderes civis e religiosos de Israel e Roma, como também por todo o povo. Também esse cordeiro, nenhum dos seus ossos podia ser quebrado, como aconteceu com Jesus. Ou seja, gente, esse cordeiro que foi ali morto na Páscoa dos Hebreus, ele apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós vemos ali no contexto da libertação do povo de Israel, quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, as casas que tivessem a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro, seriam poupadas. Pois bem, o sangue de Jesus é a marca de Deus em nós, onde anjo nenhum da morte pode nos tocar,
nós temos vida eterna em Cristo Jesus. E diante do Cordeiro de Páscoa que é Jesus, Deus deseja, como nós lemos, que nos portemos com temor, com santidade, durante o tempo da nossa caminhada, da nossa peregrinação. Os hebreus tiveram uma peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida. Nós também temos a nossa. Nós estamos aqui de passagem. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a passagem de um estado de escravidão para a libertação. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E nós somos libertos pelo seu poder de todo o pecado. E temos a bendita esperança de vida eterna com Ele. Portanto, a melhor manchete de todos os tempos que nós temos a dizer nesses dias de isolamento social, de apreensão, é que Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Como nós lemos em Pedro, que ele conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Jesus é a nossa esperança. Ele está vivo. E quais são as evidências de que ele está vivo? Quais são as evidências da ressurreição? O túmulo vazio é uma das evidências. Há muitos líderes religiosos, gurus religiosos, que no seu epitáfio tem ali uma frase: aqui jaz Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec e tantos outros religiosos. Se você for a Jerusalém, não haverá nenhuma lápide. Jesus está vivo. Ele está entre nós. Uma outra evidência foram as aparições de Jesus. Jesus apareceu a Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios. Apareceu a todas as mulheres. Apareceu a Pedro. Apareceu aos 2 discípulos de Emaús. Apareceu aos 12. Apareceu a mais de 500 irmãos. Foi evidente a ressurreição de Jesus diante das suas aparições, diante do testemunho que ele quis deixar para os seus discípulos, que ele estava vivo. Uma outra evidência fantástica que Jesus está vivo é a mudança dos discípulos. Pedro mudou, aquele homem rude, temperamental, foi transformado pelo poder de Deus. E uma das marcas dessa evidência da ressurreição de Jesus foi o martírio dos apóstolos. Eles morreram por Jesus. O sangue dos mártires foi a semente da igreja. E só um Jesus ressurreto no coração de alguém podia produzir o que foi produzido na igreja primitiva e na própria expansão do evangelho. Uma outra evidência é a existência da igreja. A igreja cresceu. As palavras do mestre se cumpriram. O evangelho foi pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, depois do Pentecoste, recebeu o poder do Espírito Santo. E a manifestação da presença de Jesus estava sobre a igreja. Uma outra evidência é a celebração dominical. O primeiro dia da semana eles começaram a se reunir. No dia que Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus é evidente na sua vida. Você dá sinais de que Ele está vivo dentro de você. Louvado seja Deus porque Ele está entre nós, queridos. Ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. E qual é a importância da ressurreição para nós cristãos nesse domingo de Páscoa? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz ali no capítulo 15, verso 12 a 19, algumas verdades importantíssimas. Se Cristo não ressuscitou, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós estamos perdendo tempo aqui. Não há sentido nessa celebração se Ele não está vivo. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sem a ressurreição, a fé perde todo o valor, perde a sua relevância. Também Paulo vai dizer que nós seríamos tidos por falsas testemunhas. Tudo seria embromação, mentira. Paulo também diz que nós permaneceríamos nos nossos pecados, nós ainda estaríamos escravizados e condenados pelo pecado, cujo salário é a morte. Paulo vai dizer também que os que dormiram em Cristo pereceram, ou seja, a corrupção do corpo seria definitiva, nós não teríamos uma esperança de um corpo novo, indestrutível, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Não haveria esperança. Não haveria expectativa de uma vida após morte. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual porque Ele foi morto, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E isso é importantíssimo.
Isso é o que dá base para a nossa fé. Quais são as consequências dessa ressurreição, queridos? As consequências são muitas. Diante da ressurreição de Jesus, ele provou a sua divindade, porque com o seu poder ele venceu a morte. Ele satisfez a justiça de Deus. A ressurreição nos garante a morte da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Por causa da ressurreição, a figura de um cemitério, de funerais, não é uma figura que será perpétua. Em breve ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá mais. A ressurreição nos garante a morte da morte. Garante a ressurreição de todos, de justos e de ímpios. Diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus voltar, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que estivermos aqui, seremos transformados com um corpo de glória. A palavra de Deus garante que essa ressurreição será para todos os homens, justos e ímpios. Diz a palavra de Deus em João 5, 28, 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ninguém vai escapar da ressurreição. E o interessante é que aqueles que ressuscitarem com Cristo terão um corpo indestrutível, incorruptível. Já aqueles que ressuscitarem sem Cristo terão um corpo de desonra, um corpo horrível. Essa é uma mensagem que te responsabiliza, porque você está ouvindo hoje a mensagem do Evangelho. Todos ressuscitarão com seus mesmos corpos, ou seja, nós teremos a nossa identidade preservada. Porém, as propriedades do nosso corpo serão transformadas. Não será mais um corpo frágil. Não será mais um corpo que poderá ser acometido por uma doença que pode nos matar. Mas será um corpo indestrutível. Diz o texto de Filipenses 3, verso 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde nós também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual também transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Que dia glorioso vai ser, queridos, quando Jesus Cristo voltar. A sua ressurreição garantirá a união da alma e do corpo de uma forma definitiva. Corpo e alma estarão ligados eternamente. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue pensar nisso, querido? Vida eterna, com um corpo incorruptível, indestrutível, um corpo saudável para todos sempre, um corpo eterno. A ressurreição garante também a redenção de toda a humanidade e da natureza, com um novo céu e com nova terra. E tudo isso acontecerá no último dia. Por isso, nesses tempos tão turbulentos que nós estamos vivendo, é preciso dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. João 6, verso 39 diz que a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que nós temos mais que temer é aquele que tem o poder de colocar a alma e o corpo no inferno, e quem tem esse poder é Jesus Cristo. Portanto, se você crer em Jesus Cristo, se você render o seu coração para Ele, se arrepender dos seus pecados, Ele poderá salvar você, justificar você, acolher você e te dará no futuro um corpo indestrutível, uma vida eterna. O último dia, queridos, ele se aproxima. Os sinais estão aí. Essa praga que está por aí é um sinal. Essa pandemia que envolve todo mundo é um dos sinais da volta de Jesus. E o diferencial da ressurreição é que o corpo é semeado na corrupção, mas ele vai ressuscitar na incorrupção. Ele será provido de imortalidade. O corpo humano é semeado em desonra, ele vai ressuscitar em glória. Ele é semeado em fraqueza, ele vai ressuscitar em poder. Ele é semeado num corpo natural, mas ele vai ressuscitar com um corpo
espiritual. E qual deve ser a minha postura e a tua postura diante da Páscoa? Primeiro, o reconhecimento de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De que essa marca deve estar nas nossas vidas, nos nossos corações, deve estar nas nossas casas. Nós temos uma promessa diante dessa mensagem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vocês creem nisto? Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Diante de tantas manchetes de morte, nós queremos estampar essa manchete, que Jesus Cristo está vivo. Nós temos uma promessa, nós temos um incentivo. Paulo, em Romanos capítulo 15, versos 57 e 58, ele vai dizer: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, minha gente, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus que nos dá vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos firmes. Não é hora de esmorecer, não é hora de ficar com medo. É hora de estar firme, inabalável e abundante, sempre na obra do Senhor, sabendo que nele, a obra dele não é em vão quando nós fazemos para o louvor e para a glória dele. Nós temos uma promessa, nós temos um incentivo, nós temos uma esperança. Em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18 diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quando você serve um Deus assim, um Deus vivo e verdadeiro, você não precisa temer. A ressurreição de Jesus nos garante a vitória definitiva de Deus sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado. Concluindo, queridos, no banquete da liberdade, o povo de Israel tinha pela frente um deserto cheio de provas. E hoje o deserto é ainda maior. Os faraós não morreram, estão aí diante de nós. E muitas são as forças que lutam para nos manter sob o jugo, sob a escravidão. Em nossa geração, que é a geração do ovo de Páscoa, muitos continuam escravizados às drogas, ao alcoolismo, às mentiras, à prostituição, à superstição, à corrupção. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar das obras das trevas. Veio para nos dar vida e vida com abundância. E assim como o povo caminhou a terra prometida diante de um deserto, nós também temos que atravessar um deserto. Temos que atravessar muitas lutas, muitos conflitos. Mas Jesus disse para que nós não temêssemos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te fortaleça e que você celebre Jesus, o Cordeiro Pascual. Que você possa ter a convicção de que o sangue dele te purifica de todo o pecado e que Ele te dá a condição de você ser salvo e de você ser redimido. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus seja glorificado neste domingo de Páscoa em todos os lares. Tome o seu café da manhã com muita alegria hoje, porque Ele está vivo. Ele venceu a morte. E porque Ele venceu, nós também venceremos. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Coloque o teu coração diante de Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, por esse tempo, mesmo distante do teu povo, de poder celebrar a tua palavra. Amém. Obrigado por esse recurso. Amém. E nós te pedimos que o Senhor venha nos encher com a tua graça nesta manhã. Amém. Obrigado porque diante do medo da morte, do incerto, do inesperado, nós temos a certeza e a convicção de que Jesus está vivo. Amém. De que tragada foi a morte pela vitória. Amém. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que um dia ressuscitaremos com um corpo indestrutível. Obrigado, Pai, pela importância da ressurreição, pela sua evidência na nossa vida, que é a transformação que Jesus Cristo nos fez na nossa vida, no nosso coração. Muito obrigado por isso. E nós te pedimos que o Senhor visite todos os lares agora, que o Senhor esteja curando os enfermos, em nome de Jesus.
Que o Senhor esteja trazendo o milagre do novo nascimento. Que diante dessa situação tão complexa que nós estamos vivendo, o Senhor traga arrependimento ao coração de muitos. E que muitos possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus, de serem marcados pelo seu sangue, de terem a sua marca e de serem libertos de todo o poder do pecado. Glorifica o teu nome nas nossas vidas, Senhor. E nós oramos para que o Senhor traga uma cura para essa pandemia, traga uma vacina, que o Senhor venha trazer alento para o nosso coração e que nós não percamos a oportunidade de crescer mais, de sermos mais íntimos do Senhor, de aprendermos a lição que o Senhor tem para nós nessa prova. Que o Senhor abençoe os governantes das nações, dá sabedoria, humildade para todos eles, para que eles reconheçam que existe um Deus que reina, um Deus que age sobre o macro e sobre o micro. Que o Senhor esteja abençoando o Brasil, o presidente da República, os governadores, prefeitos, as autoridades políticas. A tua palavra diz que nós temos que orar por eles. E nós os entregamos nas tuas mãos. Tem misericórdia, Pai. Nós oramos pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelas estruturas dos hospitais. Oramos para que pessoas sejam curadas nos hospitais agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja um número significativo de curas. Sim, Senhor. E um número menor de mortes, em nome de Jesus. Sim, guarda, Senhor, o teu povo. Visita esta nação. Traz avivamento, traz arrependimento, traz quebrantamento. Sim. E que todas as coisas sejam feitas novas em Cristo Jesus. Sim. Oh Deus, como nós estamos com saudade do culto comunitário. Oh Pai, quantas lições nós estamos aprendendo sobre a necessidade de valorizarmos o nosso irmão, de valorizarmos o dia do Senhor, dia no qual o Senhor ressuscitou, no domingo. Que possamos valorizar tantas coisas lindas que o Senhor tem nos dado. Cuida do teu povo, Pai, e fortalece-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.